Deus reteria a chuva e a terra não seria visitada por Deus e haveria seca, e em havendo seca haveria o flagelo, o maior flagelo da humanidade, que é a fome. Algumas pessoas são despertadas por Deus com tapinhas nos ombros, enquanto outras só com safanões no pescoço. C.S. Lewis, um escritor clássico irlandês, ele diz que o sofrimento é o megafone que Deus usa para despertar o mundo surdo. E muitas vezes Deus se vê na escolha única de ter que se utilizar do sofrimento para poder despertar uma mente cauterizada, um coração insensível. E Deus então usa a fome, a penúria, a miséria, a seca, para poder despertar uma consciência morta. Então, quando ele profetiza o juízo, ele então vivencia até o juízo, porque todos vivem as consequências da seca, inclusive o profeta, a quem Deus diz: retira-te daqui, vai para o Querite, para uma região desértica, viva nas proximidades do ribeiro, quando tiver sede beberá da água, e não se preocupe, porque o Deus que dá a direção, Ele dá a provisão. Todas as manhãs e tardes os corvos visitavam Elias, levando pão e carne, e ele bebia do ribeiro. Aí o chamado que é nos apresentado no capítulo 17 de 1 Reis, agora no capítulo 18 do mesmo livro, Elias, ele passa a ser conhecido como um homem timorato, audacioso, fervoroso, corajoso, um profeta destemido que topa qualquer parada e não para em nenhuma topada. Ele enfrenta o balaísmo, ele enfrenta os profetas de Baal, ele os desafia. E para encurtar o caminho, teremos consagrações ainda, depois da mensagem, fica comprovado que o Deus verdadeiro é o Deus de Elias. E os profetas de Baal são desmascarados. A maior defensora do balaísmo, que era a rainha Jezabel, ficou desacreditada. Não tinha mais condições de manter o seu discurso, dizendo que Baal era Deus. Aí, meus irmãos, nós vemos Elias no ativismo profético. Vemos Elias arregaçando as mangas e com a mão no arado, focado na obra, focado no ministério profético. Só tem que onde se tira e não se põe, acaba. É uma lei inexorável. E ele não está percebendo que o copo dele está ficando cheio, está se enchendo, está se enchendo, está se enchendo, porque ele não se dá descanso. Ele não obedece o ritmo divino. Ele é proativo, ele é extremamente dedicado. Só tem que ele, por mais que tivesse a unção, um chamado sobrenatural, era de carne e ossos, sangue, músculo e pele, cartilagem e tutano. O homem não é uma máquina. O homem é um ser humano. Não é de ferro, de aço ou de grafeno, 200 vezes mais resistente do que o aço. O homem é um mero comedor de arroz, feijão e ovo que faz a alegria do povo.
O homem se debilita, se exaure, e quando não colapsa, aí aquele homem, aquele grande vulto veterotestamentário, aquele Elias, o profeta do fogo, tão admirado e celebrado por nós assembleanos. Elias nos representa, o profeta do fogo, o homem canela de fogo. Porém, no capítulo 19, você vê Elias debaixo do zimbro, fazendo a oração mais pessimista de toda a sua vida, dizendo: Senhor, já basta, porque é melhor morrer do que viver. Aí Elias, irmãos, ele havia, depois de ter desafiado os profetas de Baal, o capítulo 18, versículo 40 diz que no ribeiro de Quizon, ele os matou ao fio da espada. Ele se debruçou sobre a tarefa de matar 450 profetas de Baal, uma tarefa hercúlea para um único homem. A Bíblia diz que depois de ter enviado o seu servo, o seu moço, por diversas vezes, para ver se havia sinal de chuva, e quando esse moço esbaforido volta pela 7ª vez dizendo: eu só vejo uma nuvem da mão de um homem. Aleluia. Aí ele diz: é o sinal que eu precisava. Aleluia. E ele diz para Acabe: Acabe, corra com seus cavalos e carruagem, porque está vindo aí um temporal. Aí a Bíblia diz no versículo 46 do capítulo 18, que Elias a pé, ele passa pelo rei Acabe, que estava de carruagem sobre cavalos. Olha só que feito extraordinário. Um homem a pé, ele corre mais do que os cavalos e passa o rei de carruagem. Mas isso pode ser muito perigoso. A gente vê Elias no capítulo 18 correndo, dando o máximo de si. Mas no capítulo 19, a gente o vê estafado. Eita Deus. Ansioso, estressado, com burnout, queimado, sem energia, depresso e pedindo a Deus no seu ânimo a morte. A história dá conta de um moço chamado Robert Murray McCain, um jovem pastor escocês que colocou no seu coração o ardente desejo de evangelizar todo o seu país, que não é um grande país em termos de dimensões territoriais, a Escócia. E ele, focado no ministério de evangelização e de missões, ele suava e se demonstrava incansável, focado no ministério, na pregação da palavra, na difusão do evangelho. Ele se descuidou em relação ao comer e ao beber, ao dormir. Ele dormia pouco, muitas vezes tão focado no reino, na obra de Deus, o seu ativismo, ele se esquecia de comer, de se alimentar, de forma que sem nutrientes, proteínas e vitaminas, ele foi se vulnerabilizando, ficando fragilizado, foi se exaurindo, se debilitando, e de repente com o seu corpo bem vulnerável a uma pandemia de tifo, e as pessoas já se contraem, começam a passar mal, morrer, e ele também é vitimado pela tifo, e no leito de dor, aos 29 anos, 2 meses antes de completar 30, tendo nascido em 1813, mas morre em 1843. Quando visitado por um amigo, ele diz: ó, meu amigo,
Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo. E agora o que fazer com a mensagem? O cavalo, quando Maquém usava de uma figura de linguagem, ele se referia ao seu corpo, ao seu vigor. Um jovem que não havia completado 30 anos, e ele havia matado o cavalo. E agora ele diz: eu matei o cavalo, e o que fazer com a mensagem? Se você não tiver tempo para cuidar da sua saúde, terá que arrumar tempo para cuidar da sua doença. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10: tudo quanto te vier às mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque para a sepultura para onde tu vais não há obra, nem trabalho, nem indústria, nem ciência e nem sabedoria alguma. Mas observe a sabedoria bíblica: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Não é além das tuas forças. É Deus. Glória a Deus. É conforme as tuas forças. Não é além das tuas forças. Glória a Deus. Você precisa viver e viver saudável, para desfrutar do seu cônjuge, desfrutar dos seus filhos, desfrutar dos seus netos e quem sabe dos seus bisnetos. Que Deus dê vida longeva para todos vocês. Glória. Meu O Deus. velho é um jovem que deu certo. Oh, meus queridos irmãos, acompanhem o meu raciocínio. Diga assim: eu tentei ser forte. Tentei ser forte. Vamos melhorar? Eu tentei ser forte. Eu tentei ser forte. Até que despedacei. Até que despedacei. Se a dor não for sua, não lhe cabe chamar de frescura. Não lhe cabe chamar de frescura. A pessoa não se deprime porque ela é fraca. A pessoa, ela entra em depressão porque ela tentou ser forte por muito tempo. E só a gente sabe o quanto dói tentar ser forte o Deus. tempo todo. Mesmo assim. Ninguém consegue ser forte de janeiro a janeiro. Entra ano, sai ano. Aí Elias, irmãos, ele mata os profetas de Baal, e quando Acabe chega em casa, preocupado, como dar notícia para a rainha, porque era uma mulher autocrata, uma mulher nervosa, destemperada, briguenta, marrenta, nojenta. E ele era um calça frouxa, um pusilânime, e ela crescia em cima dessa fraqueza do marido, porque ela era uma mulher centralizadora, dominante, arrogante. Mateus Henry, um teólogo presbiteriano que morreu ainda muito jovem, 51 anos de idade, ele diz que há pessoas que expulsam demônios, há outras que têm demônios e ainda outras que são demônios. Jezabel, ela se classifica na terceira categoria. Na verdade, irmãos, quando Acabe chega em casa e diz assim: eu nem te conto. Conta! Tu vai contar. Eu te conto então. Aí ela fez saber a Jezabel como Elias havia matado todos os profetas de Baal ao fio da espada. Aquela mulher que já era endemoniada, cheia de demônios, os demônios ficaram com medo e saíram dela. E ela saiu correndo atrás dos demônios. Volte aqui, seus covardes! Eita! É claro, isso aqui é uma figura de linguagem. Mas para vocês terem uma ideia de quem era Jezabel. Meu pai. Aí aquela mulher disse assim: eu prometo
em nome dos meus deuses. Era uma feiticeira, uma idólatra. Quanto mais, se amanhã der certo, nesta mesma hora, em 24 horas, Elias também será um defunto. Ele transpassou a espada dos 450 profetas de Baal. Daqui um dia, ele também será um homem morto. Aí chamou o mensageiro de Isvá: percorra valados, campinas, todas as regiões remotas, aldeias, e fale para aquele profeta de meia tigela que ele vai ser um homem morto. Aí o capítulo 18, versículo de número 46 diz que a mão de Deus estava sobre Elias, e Elias sempre confiou na proteção de Deus, mas agora, quando ameaçado, ele tem medo, e o medo desestabiliza a fé. Ô irmãos, alimente a sua fé e deixe o seu medo morrer de fome. Quando for desafiado, ameaçado, não se aconselhe com seus medos, porque os medos são péssimos conselheiros. Tudo na vida se expande ou se contrai proporcionalmente à coragem do indivíduo. Covardia é medo consentido, coragem é medo dominado. E Elias, que sempre dominava o seu medo, agora ele sucumbe e faz concessão, se aconselha com seus medos. Aí os medos disseram: Elias, desta vez, meu irmão, não tem outra saída senão, ó, pé para quem te quer. Fuja!